Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a libertação miraculosa, a intervenção do anjo na prisão onde estava Pedro. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. O que seria um devocional? O devocional ele consiste não somente na meditação diária da palavra, mas também de um período que você dedica do seu dia para fazer orações. E aqueles que já estão mais maduros e têm mais capacitação, também podem acrescentar o jejum a esse ato tão especial, que vai fazer com que você tenha mais comunhão com o seu Criador. Para que nós possamos compreender a história de hoje, vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 5 ao 7, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante dele guardavam-o na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Herodes tinha mandado decapitar o apóstolo Tiago, e isso viu que agradou tanto os judeus, que ele decidiu também prender a Pedro e mantê-lo em prisão sob sua custódia, porque isso chamou a atenção e o agrado dos judeus. O anjo, numa luz resplandecente, fez brilhar aquela cadeia, e despertando a Pedro, tocando-o do lado, disse: levanta-te depressa. E as cadeias caíram de suas mãos. De princípio, nós já conseguimos captar a primeira lição. O Senhor, Ele tem pressa em te libertar. Ele te toca hoje e as cadeias, elas caem por terra. Nos versículos subsequentes, diz que o anjo ordenou a Pedro vestir as suas sandálias e colocar a sua capa. Ou seja, a preparação para o chamado e para fazer aquilo que o Senhor determinou desde a fundação do século para a minha vida e a sua vida, leva um pouco mais de tempo, mas a libertação ela é instantânea. Duas cadeias, dois guardas, e o texto diz nos versículos subsequentes que também tinha dois portões até a saída daquela prisão. O que eu consigo entender que o que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida tem etapas, primeira etapa, segunda etapa, então é necessário que nós possamos suportar o processo para vivermos o propósito. E algumas das vezes, em nossas vidas, cada processo ele é individual. Talvez o seu processo ele pode ter mais etapas, ou menos etapas do que houve na minha vida. Cada um vai de acordo com a sua particularidade. É como os frutos de uma árvore. Existem árvores que dão frutos depois de 6 meses. Existem árvores que dão fruto depois de 1 ano. Em média é de 1 a 2 anos. Mas existe, por exemplo, a tamareira, que ela só dá fruto a cada 100 anos. Nisso já conseguimos entender o quanto é importante a oração da igreja. O apóstolo Pedro, a princípio, ele não fez nenhum tipo de esforço. A única coisa que ele fez foi obedecer à instrução do anjo. O esforço maior foi da igreja que estava em constante oração. E eu e a minha família já experimentamos tal ação divina através da intervenção da igreja. Em 2008, nós estivemos dentro de um contexto que, inclusive, ele prejudicou até mesmo o nosso casamento, a nossa união. E posteriormente nós fomos libertos depois de 6 anos. A igreja de Cristo, através da igreja de 2 amigos nossos que eram pastores, e através da minha família e da família da minha esposa, intercedendo por esse contexto, nós conseguimos, enfim, sermos libertos da cegueira espiritual desse segmento que aparentemente parecia uma igreja e não era.
Por isso, fica aqui o meu conselho bem prático para ti que está talvez um pouco insatisfeito com a igreja local onde você congrega, por causa de pequenezas. Não olhe para essas pequenezas. Olhe para um conceito. O nome de Jesus Cristo tem sido honrado nesse lugar? O evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado também? Então essas demais coisas que são pequenezas, faz vistas grossas, releva, porque certamente a igreja, ela é um organismo que está em constante aperfeiçoamento, porque ele é composto por seres humanos como eu e você, limitados, falhos e pecadores, que a qualquer momento podemos ter deslize. A única coisa que você deve se atentar, se a igreja é uma igreja séria, é uma igreja que tem um compromisso com mudanças, é uma igreja que tem um compromisso com a evolução da sua espiritualidade. Se tiver isso, então tenha paciência, porque os mesmos erros que os obreiros, os pastores e até mesmo os irmãos cometem, você também está suscetível a cometer. Então permanece firme, permanece porque vai valer a pena. A recompensa ela é certa no nome do Senhor Jesus. Olha aqui a ponta dessa caneta e perceba, tudo que você coloca foco, expande. Então, ao invés de você ficar investigando o que falta na igreja, olha para dentro de você e verifica o que você tem dentro de você, o que já foi transformado dentro de ti, que pode contribuir tanto com a igreja local, quanto para ajudar o seu pastor. E assim as coisas elas vão ser mais leves, você vai ser mais funcional e o reino de Deus prosperará cada dia mais. Lembre-se sempre, ninguém vem sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.